Uma boa tarde, uma boa tarde. Estamos aqui para mais uma exposição, agora com a professora doutora Heloísa Helena de Almeida, Portugal. Professora, é um prazer poder presidir aqui a sua conferência, então, de antemão, já coloco minha grande alegria. O tema que a gente tem para essa tarde, para essa exposição, é mobilidade digital, direito enfrentado da supressão de fronteiras. Dando aqui um pequeno, falando um pouco sobre a carreira da professora Heloísa, professora doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e possui mestrado em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, com ênfase em Direito Comunitário e do Mercosul. É professora efetiva na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Professora, fique à vontade, estamos aqui já aptos a iniciar, então, assim que quiser começar a sua disposição, fique à vontade. Posteriormente, passamos para alguns questionamentos. Tá ótimo? Já estamos aqui já está aparecendo tudo direitinho, já está tudo, acredito que, pronto para início da sua exposição. Muito obrigado, professora. Olá, uma ótima tarde a todos. Muito honrada estar aqui com vocês, professor Ítalo, um prazer enorme. Não tem como nós não agradecermos ao professor Wagner Menezes, que idealiza o evento até hoje. Nós estamos com uma expressiva e uma inédita, comparecimento de palestrantes, países, no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Tive a honra de estar nos primeiros em Curitiba e tenho a honra de estar neste primeiro mega evento online, né, professor Ítalo? É incrível o que o professor Wagner mobiliza. E eu fico feliz porque mobilidade digital é o tema que nós sugerimos aqui para a nossa fala de hoje. Vejam, eu trago um tema em que não trago respostas. É um convite que eu faço a vocês para uma reflexão, para nós pensarmos no que seria a mobilidade digital e como o direito pode enfrentá-la, né? E este tema eu venho pensando nele há algum tempo e o cenário pandêmico o acelerou. Se é que podemos dizer em coisas positivas desta pandemia, acredito que podemos ter alguns ensinamentos dela para que nós possamos sermos pessoas melhores, né? Enfim, indo direto ao tema, professor, o senhor, por favor, controle meu tempo. Eu tenho uma situação, acho que cá de todos do direito, né, que gostamos de falar, então, o senhor, por favor... Com toda certeza, professora, fique à vontade. Da nossa fala. Começamos, então, com a questão da própria mobilidade, né? A mobilidade, de maneira geral, é tudo aquilo que se move, né? A capacidade de mudança, ir a outro lugar com rapidez. E nesse contexto de mobilidade, trazida do próprio dicionário, a gente pensa na mobilidade humana, a compreensão de que as pessoas estão no centro de todo e qualquer movimento, né? E ao falar disso, ao falar de mobilidade, nós não podemos deixar de pensar nesta mobilidade em um contexto digital. E o que seria, a grosso modo, uma mobilidade digital. E então eu vou emprestar esse conceito e a minha proposta nesta reflexão é de ampliar este conceito, né? A mobilidade digital, ela consiste nos dispositivos móveis integrados à internet para otimizar e minimizar tarefas de maneira geral, de qualquer natureza. Então, hoje, é interessante que a última coisa que um telefone móvel, né, um telefone digital é telefone, né? Ele é guia de academia, ele é guia
de filmes, ele faz compras, né? Faz filme, câmera fotográfica. E interessante que raramente, dentre todas as coisas que fazemos com o telefone, pouco se faz telefonia propriamente dito, né, professora? É interessante o que o telefone móvel se torna. Né? E outra importante colocação que nós pensamos aqui nesse ponto, e aí eu empresto essa cena do filme Lucy, né, em que, como estamos conectados a partir desse telefone móvel, e como esse dispositivo móvel torna-se, no dia de hoje, né, em nosso cotidiano, e que faz com que todos nós sejamos uma possível, entre aspas, né, um possível repórter, uma possível testemunha de algo, né, em que o mais rudimentar dos smartphones tem uma câmera filmadora, tem a possibilidade de compartilhar e, mais do que isso, mover-se. Mover-se como? Mover-se através da informação. Então, vivemos hoje na chamada cultura da mobilidade. E essa cultura da mobilidade, ela não é neutra e muito menos natural. Por quê? Esta cena do filme Lucy, essas linhas coloridas que a gente vê, seria uma representação das conexões de cada aparelho móvel, né, de cada dispositivo conectado ao satélite e etc. E por que eu digo a vocês que a cultura da mobilidade digital, ela não é neutra e também não é natural? Primeiro que ela não é neutra em razão de todas as suas externalidades. Que externalidades são essas? As próprias externalidades em que nós tínhamos e temos na mobilidade tradicional, aquela em que nós vamos fisicamente de um lugar a outro, de um ponto a outro, vamos pensar na seguinte situação. Professor, então eu vou te usar de exemplo. Me permita, por favor. Vamos viajar, eu e o professor Ítalo, para algum lugar. Professor Ítalo, ele vai de avião, primeira classe, toma um champanhe, né, professor? Olha que maravilha. E eu tô começando, pobrezinho, tadinho, né? Eu vou de carro, num carrinho mil. Assim seja, professora. Professor? E o que nós estamos mostrando aqui nessa brincadeira, né? Me permita a brincadeira. Nós estamos procurando convidar vocês para essa reflexão no sentido de que as externalidades econômicas, elas influenciam a mobilidade. Isso desde que nós começamos a andar de um ponto a outro, desde que a humanidade é a humanidade. Os recursos e a acessibilidade a esses recursos não tornam a mobilidade neutra. Ela vai estar diretamente ligada à sua capacidade de se mover. E essa capacidade de se mover está diretamente ligada a quê? Aos recursos que você tem acesso. Então, criam-se essa dicotomia em que eu trago para vocês aqui os espaços e as espacialidades, espacialidades. Em que sentido? Que a mobilidade digital, ela também vai ter esta vinculação, esta relação. Enquanto algumas pessoas têm acesso a smartphones com recursos mais avançados, outras pessoas sequer têm acesso ao smartphone. Enquanto algumas pessoas têm acesso à internet, em fibra ótica, em várias megas, algumas pessoas sequer têm acesso à internet. E o que mais interessante, que eu falei no começo para vocês,
que o contexto pandêmico acelerou a minha reflexão nessa temática, nós, professores, estamos vivendo, né, o looping do inferno astral do professor, né? Fomos colocados numa situação de aula online, muitos, sem saber como fazer isso, sem nunca ter participado de uma live, sem ter feito uma situação ao vivo e, de repente, estamos ao vivo, né? Em conversa com alguns colegas, vamos usar o jargão, nunca se viu antes na história da humanidade tantas lives, tantos assuntos, tantas situações, né? Então, vejam, e ao mesmo tempo, nós temos alunos, nós temos pessoas que mal conseguem acompanhar as aulas. Isso eu estou falando da universidade. Eu não estou falando do ensino médio, porque se nós olharmos o ensino médio, é melhor a gente chorar, né? O professor Ítalo vai ter que me passar um lenço aqui para a gente começar a chorar, né? Porque a realidade digital, informacional, é muito complicada, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei ali anteriormente, olha lá, nós não temos uma mobilidade neutra e nem tampouco natural. Ela é construída pelo ser humano através da conquista ou evolução tecnológica em que a gente traz esses dispositivos móveis. E isso também é utilizado de uma forma política. Vamos colocar esses pensamentos aqui no cantinho, né? E eu vou introduzir um outro argumento para vocês, né? Quem se lembra, ou quem já assistiu este filme, né? Olha só, pessoal, Guerra nas Estrelas. Quando que nós assistimos isso? Em 1977, apresentou o holograma. Na época, ninguém se pensava que isso seria, assim, alcançável, né? E o que nós temos hoje, nessa cultura da mobilidade, né? A mobilidade de pessoas, objetos, tecnologia e informação. E isso traz um ressignificado do que é estar presente, né? O que hoje a gente pode dizer? Eu vou ao Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu estou no Congresso Brasileiro de Direito Internacional, né? Estou na minha sala, no meu escritório, na minha casa, e estou no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. O que é estar presente em um cenário digital? E aí, o deslocar, o mover, passa a estar muito ligado com o comunicar. Quanto mais comunicativo, ou quanto maior a sua capacidade comunicativa, não só de expressão verbal, mas a sua capacidade de internet, a sua capacidade de máquina, enfim, dos insumos necessários para esse comunicar, você está se deslocando. E aí vocês podem pensar, isso é uma coisa nova. E olha, gente, em 2018, nós tivemos em Paris a apresentação de Maria Callas, entrando no palco. Vocês não se preocupem com o som, eu fiz sem som mesmo, não há necessidade do som. E era um holograma, né? Maria Callas morreu em 1977 e as cinzas foram jogadas lá no Mar Egeu. E aí que está Maria Callas, né, cantando a Rabaneira em Paris em 2018. Ela estava lá? Olha a ressignificação do que estar presente é, né? Então, a gente tem as dimensões dessa mobilidade digital. O pensamento, né, em que, em sua esfera de mover ideias, né, é a desterritorialização por excelência, quando a gente compartilha pensamento, né? E a velocidade desse compartilhar de pensamento, ela está incrivelmente rápida, né?
A mobilidade tradicional, que é a mobilidade física, corpos e objetos, e a mobilidade informacional virtual. E essa, meus amigos, é a que preocupa para o direito. Essa é a que nós temos que refletir se estamos preparados para ela. Porque ela produz sentido, ela produz subjetividade e ela produz espacialização. O ambiente virtual se torna um ambiente, se torna um lugar. Né? Recentemente, na Netflix, tem esse vídeo, A Rede do Ódio. Eu não sei se vocês já assistiram ou não. E ele trata justamente, né, da criação de fake news, em que o ator principal trabalha numa empresa. Ele fala ali no começo, com o que você trabalha? Trabalha com internet. Mas ele trabalha numa empresa em que ela é contratada para destruir perfis, para destruir pessoas, imagens. Né? E o filme trata justamente da destruição de um político liberal. Né? E ele cria fake news, ele cria imagens, cria pensamentos através de um jogo. E hoje nós temos dentro da mobilidade digital, entre aspas, um vilão. A fake news como influência midiática e traz consequências, muitas consequências. E pergunto a vocês, será que essas fake news, essas consequências, nós estamos no nosso poder de escolha? Quando nós assistimos várias situações, né, será que essas situações online, as notícias que nos chegam, as nossas escolhas, são mesmo nossas escolhas? E, trazendo isso para o direito, nós temos o direito à mobilidade, à liberdade de se locomover. E, com isso, a liberdade, inclusive, da locomoção de ideias, né? Quando nós falamos da mobilidade informacional. E aí eu trago algumas notícias para vocês, né? Aí pensando no contexto pandêmico, e isso a partir de março. O consumo de serviços de streaming, como a Netflix, a Amazon, Prime Video, por exemplo, registrou um crescimento de 20%. Né? Entre 6 e 13 de maio de 2020, com 16 anos ou mais que possuem smartphone, as pessoas, né? Perdão, faltou pessoas com 16 anos aqui, 88% afirmam que já realizaram uma videoconferência ou chamada em seu aparelho. O aplicativo de delivery Rappi informa que registrou entre março e abril um aumento de 30% nos pedidos. Isso é bom ou é ruim? E aonde entram as dúvidas e os impactos jurídicos para nós refletirmos. Primeiro, os rastreamentos e a responsabilidade pela mobilidade informacional. Nós vimos recentemente a questão do aborto da menina de 10 anos. A velocidade das informações e mais, né, como informações foram violadas e colocadas e se moveram, trazendo prejuízos. Como o direito está preparado para isso? E mais, não só o direito, nós como pessoas, profissionais da área jurídica, estamos preparados para isso? Se nós trabalharmos com a questão da holografia, que eu trouxe a vocês, já existem várias reuniões em grandes corporações, em pequenas corporações, que estão sendo feitas através da holografia. Né? Então, os conceitos de presença e ausência nos negócios jurídicos, por exemplo, como isso fica? Né? Essa holografia em tempo real, ela é gravada? Como isso se gerencia? É possível nós estarmos holograficamente em mais de uma reunião? É possível, como nós estamos aqui nesse congresso, eu estar com vocês nessa sala e estar em texto ao mesmo tempo em outra reunião no WhatsApp, por exemplo?
a tecnologia nos dá essa possibilidade. Ambos são considerados negócios jurídicos presentes na tradicional tese do direito civil? E o uso da imagem, como fica? A holografia de Maria Callas, né? Veio do túmulo Maria Callas, né? Vamos dizer assim, brincando com vocês. Essas situações, se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, é muita pergunta, gente. Eu não consigo responder tudo isso. Então, eu vim aqui pedir para vocês ajuda. Me ajudem a responder. Professor Ítalo, eu preciso de ajuda para responder isso. A minha mente está fervendo com essas perguntas diante da mobilidade digital. E olha que eu nem comentei ainda sobre inteligência artificial e os drones. A Arábia Saudita, gente, já reconheceu personalidade jurídica para a inteligência artificial chamada Sofia. Ai, meu Deus! Como vai ser o mundo para os nossos filhos? Né? E vocês jovens que estão agora aí, que mundo espera vocês? Vocês estão se preparando para isso? Esses 6 meses de quarentena, de contexto pandêmico que nós estamos vivendo, e se ele tivesse ocorrido há 20 anos atrás? Como seria? Vocês pararam para pensar? Se nós estivéssemos vivendo isso, será que o Congresso teria acontecido? Talvez, talvez não. Nós estaríamos na internet de escada, né? Estamos preparados para essa sociedade da mobilidade digital, gente? Isso me angustia. E como eu não quero ficar angustiada sozinha, eu trouxe para vocês as minhas angústias. É uma apresentação, um convite à reflexão de um tema que tem aparecido, um tema novo. Eu acredito que um dos objetivos do Congresso é justamente trazer, convidar as pessoas à reflexão para que nós possamos buscar respostas. Era brevemente, no tempo que nós temos aqui para expor, espero que eu tenha atendido, pelo menos tocado vocês para uma sementinha de busca por respostas a esses problemas que o direito vai enfrentar. Muito obrigada, professor Ítalo, um prazer imenso estar com vocês. Com certeza, professora, é um prazer escutar esse tema e, de uma forma, eu vou até tomar aqui um comentário feito pela Dayana Seabra, um tema instigante e é de verdade. Então, também quero fazer uma ressalva quanto à sinceridade da professora Heloísa, na sua primeira fala, já demonstrando que não temos respostas concretas para muitos desses questionamentos. E também acredito que a maior colocação feita nos nossos comentários, professora Heloísa, foi no sentido tanto da exposição extremamente interessante, eu também me coloco aqui impressionado, foi excelente, e principalmente tomando aqui a ressalva feita quanto ao filme colocado, A Rede do Ódio. Até temos aqui, estamos nos últimos momentos, eu acredito que poderia fazer uma pergunta aqui relacionada à Rede do Ódio e, na verdade, pouco quanto à disposição da professora, então, correndo, na verdade, mas, professora, nós estamos em uma situação de vulnerabilidade cada vez mais latente em vários setores. Os direitos humanos, o direito constitucional nos coloca perante a vulnerabilidade, perante atos antidemocráticos e por aí vai. O direito hoje tem possibilidade, a legislação, a LGPD, tem como o direito correr atrás para tentar, pelo menos, gerar uma resposta a essa vulnerabilidade gigantesca que a gente consegue perceber ou não? É melhor que a gente realmente se renda e perceba que determinadas coisas não vão ser respondidas diretamente pelo direito. Mas talvez uma pequena resposta, uma pequena pergunta nesse sentido. Então, professor,
eu comento com os meus alunos, inclusive ontem na aula nós comentamos isso na famosa teoria tridimensional de Miguel Reale, né? O fato, valor e norma. E eu comento com os meus alunos que essas três dimensões e a mágica do direito, ela é justamente no sentido de que nós temos um fato que já aconteceu para ser valorado, para ser olhado no presente, para uma aplicação no futuro. Então, a grande dificuldade, como você disse, correr atrás, né? A grande dificuldade do direito está justamente nessa capacidade de previsibilidade, né? E este cenário digital, este cenário tecnológico, eles nos surpreendem com situações em que ficamos meio no campo da dúvida, se isso é uma ficção científica, seria um exagero ou seria possível, né? Fazendo aqui também uma remissão aos Jacksons, né, naquele desenho dos Jacksons, se a gente olha aquele desenho hoje, né, ele é um desenho, vamos dizer, um oráculo, né? Quanto que daquilo nós já não estamos fazendo hoje. Será que naquela época, se tivesse alguma norma jurídica, ela seria considerada um absurdo? Né? Então, a grande dificuldade do direito está justamente nessa situação em que o direito ele olha para o passado para poder legislar para o futuro. Ele precisa de fatos que já aconteceram para poder legislar para o futuro. Então, o nosso direito, se nós olharmos do ponto de vista, e aí no direito geral, não só o brasileiro, se nós olharmos do ponto de vista principiológico, eu posso dizer, ele tem estrutura, porque os princípios, a dignidade humana, os princípios de direitos humanos de maneira geral, eles têm previsibilidade em que nos dá uma sustentação, uma sustentabilidade de fundamentos, né? Mas a gente tem que também considerar que os estados têm estruturas jurídicas diversas, e o brasileiro, por exemplo, altamente positivista, né? Ele precisa racionalizar em termos de norma posta. E aqui é onde entra principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem sido um escudeiro no cenário digital. Então, de uma certa forma, professor, seria um começo, seria uma primeira arma, entre aspas, para nós na área de direito digital. Professora, eu queria até trazer a pergunta do Douglas, mas o nosso horário já foi embora, então eu deixo aqui só à disposição. O Douglas fez uma pergunta relacionada, você possui alguma perspectiva de superação da territorialidade pelo direito? Infelizmente, o tema, na verdade, o tema dava para a gente passar aqui mais uma hora, mas o tempo não vai deixar. Mas, professora, deixo essa pergunta do Douglas, que eu achei bem pertinente, e o agradecimento. Foi uma ótima disposição, pena não termos um tempinho a mais para conversar mais, porém, faço aqui realmente o agradecimento. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, professor Douglas. Depois eu tento responder a você de uma outra forma. Muito obrigada. Pode mandar um e-mail e ouvir sua pergunta. Obrigada a todos. Perfeito. Muito obrigado a todos. Até mais.